parte. Uns destaques aqui, rapidamente, fazer aqui. O primeiro deles é saudar todos vocês. Deus abençoe a gente nessa jornada de estudos da palavra de Deus daqui até novembro. Amém? Amém. Todo mundo que retornou, todo mundo que estava na primeira etapa retornou? É a Neide, né? É a Neide. Senhor abençoe o casamento. Não, obrigado. Só a Neide não veio, né? Você não volta, né? Tem a Luzia também veio. Tem a Luzia também, não está aqui hoje. Eu tenho que andar, a Luzia, né? Mas também tem o pessoal novo, né? Bem-vindos. Paula, Maria José, Zezé, né? Zezé, Ana e mais Leomar. Mais algum que foi lá ainda? Não voltou? Tadeu. Tadeu, né? Tadeu é o novo velho aluno. O Tadeu participou dos primeiros estudos. Está retornando agora. Então, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Esperamos que gostem do tempo aqui que a gente passa todos estudando a Bíblia e que todos juntos sejamos abençoados. Um outro destaque, né, é dizer que a partir de agora o chefe é o Edson, não sou mais eu não, tá? O chefe do IV é ele. Eu agora sou um auxiliar. Conforme os irmãos viram na Assembleia de Julho, o Edson agora é o nosso ministro de Educação Cristã da igreja. Claro que eu estou junto com ele, apoiando, né, nesses primeiros passos dele, mas os irmãos investem bastante nessa boa liderança do Edson. Boa aula, né? Ele falou que estava complicado, né? Bom, né? Amém? Amém. Deus abençoe, viu, Edson? Deus continue iluminando, capacitando, né? Esses panos de fundo assim, eles são importantes para a gente entender, né? Porque aqui, dentro desse destaque ainda, é que aqui para nós, o Instituto Bíblico, que tem esse grupo aqui, só não me engano, foram 12, agora vai assinar, 12 pessoas, vamos ver. Mais gente que a gente convidou ficou de vir, talvez venha semana que vem. O Instituto Bíblico não é um seminário teológico. A gente não tem ideia de formar um seminário teológico a partir do Instituto. O seminário requer muito mais demanda, muito mais estrutura. E tem seminários para ele, a gente não tem o objetivo de formar um seminário da igreja. Mas também o Instituto Bíblico para nós não é aquela classe assim, do tipo beabá, não. E a gente dá uma apertadinha no acelerador um pouquinho, né? A gente já notou isso, a gente que já está aqui no Instituto, e quem está chegando já deve ter percebido, né? A gente aprofunda aqui um pouquinho o acelerador, a gente vai um pouquinho mais fundo, sem aquela ideia de formação do seminário, também não é uma coisa assim pesada demais. Então, esse meio termo, o Instituto Bíblico, é um lugar para a gente aprofundar um pouco mais o nosso estudo na Bíblia, na palavra, fortalecendo, como ele disse, a fé da gente, mas também trazendo capacitações para nós. Eu falei na reunião de líderes que os líderes devem estar aqui, mas eu sei que tem demandas, às vezes não pode, orar e tal. Mas por quê? Porque é que capacita a gente para liderar. Porque para a gente liderar, a gente precisa conhecer Bíblia. Né? Um líder precisa ter conhecimento bíblico para ele fazer uma boa liderança. Então, parabéns a vocês. Vocês estão se capacitando para isso também, se assim Deus desejar e usar vocês em lideranças. Deus abençoe. Um outro destaque ainda que eu faço nessa minha primeira participação aqui é, ao mesmo tempo, a gente ter esse ambiente de piedade, exatamente, de oração, de conhecimento da palavra que nos alimenta a fé. O Edson já falou, só estou dando para que mais nisso. Porque a palavra de Deus nos revela o Senhor. E é isso que a gente alimenta a nossa fé. A gente vai ver agora nesse estudo que a gente vai fazer aí, uns 40 minutos, 45, que a profecia
tem a ver exatamente com a revelação da palavra de Deus ao longo da história. E isso continua até hoje. Não do jeito que algumas pessoas imaginam, mas continua veridicamente pela sua palavra. Então isso também é importante. Último destaque, parece que alguém está cumprindo aí uma promessa ali, né? Fez uma promessa aí de bombom, não sei o quê, né? Só não foi na Cacau, né? Não era de já deu bombom para todo mundo? Alguém que você recebeu bombom? Agarrou? Tem mais dele? Dá para brincadeira? A parte, vamos lá. E vamos lá. E o Jorginho foi? Ele foi no Fire. Eu faço uma menção a ele. Ele está tentando nos ajudar. Agradecer pelo esforço dele. A ideia é filmar as aulas, como a gente já falou. Tanto serviço para você, se você quiser assistir de novo em algum momento, ou ouvir, às vezes você fala, fazer uma atividade, você ouve. Né? Mas também tem algumas pessoas que na reunião de líderes falaram, eu não tenho como estar, porque eu estou estudando na faculdade, eu chego mais para baixo, tem como gravar, e isso suscitou a gente a tentar isso. Hoje ainda está nessa fase aí de teste, mas vamos ver se a gente consegue, ver se está certo. E aí a gravação, o Jorginho está nos ajudando aí. Ok? Então, profetas. Essa é a outra matéria do nosso ID daqui para novembro, né? Lembrando que é até a última quarta-feira de novembro. E lembrando a vocês que eu já vi lá, né, no cronograma não tem nenhuma folga dessa vez. Não tem nenhum feriado, quarta-feira. Nem curso. 16 quarta-feira, não boa jornada. Não desanimem. Né? Qualquer coisa a gente vai ter ali para trazer mais bombons. Então, e na semana que vem a gente fala melhor de algumas aulas, vamos gastar esse tempo semana que vem, de algumas aulas extras, além dessas duas matérias, cartas gerais do Novo Testamento e profetas. A gente pretende dar 3 aulas extracurriculares. Na semana que vem a gente fala sobre isso. Livros proféticos, o que é um profeta na Bíblia? Né? Uma interrogação ali. O que é um profeta na Bíblia? Podem responder, procure vocês. Pensou em profeta na Bíblia? Tem livros dos profetas, elas têm vários. Eu vou dar uma relação para vocês agora. Quem transmite a mensagem de Cristo. Transmite mensagem, mais uma palavra. Tá bom, uma boa palavra. O profeta transmite mensagem de Deus. Líder religioso? É um líder, sim. O profeta foi um líder, foram líderes. O que é profecia na Bíblia? Revelação. Ok, é por aí. Isso é a profecia. Esses são os profetas. Tem também questões de previsão, vidência, vidente. Eles são chamados em alguns momentos do Velho Testamento de videntes. Mas aí você tem que desconectar, quando lê ou ouve sobre isso, dessa ideia de videntes que tem por aí, de gente que fica prevendo o futuro de uma maneira aleatória, esquisita, esotérica e tudo mais. Nada a ver com isso. O vidente, também chamado assim o profeta em alguns momentos do Antigo Testamento, é porque ele fala de coisas que vão acontecer, são profecias de algo que virá em nome do Senhor. O Senhor os revelou. Deus deu a revelação para eles. A gente vai ver isso nas mensagens deles ao longo do nosso estudo. Mas muito mais do que evidência futura ou previsões de algo que virá, exatamente o que alguns de vocês agora há pouco citaram. Mensagens de Deus, revelação de Deus, palavra de Deus, chamados de Deus a um povo que precisava fazer concertos com Deus, acertos com Deus, precisava aprender de Deus para viver corretamente, precisavam ser repreendidos, precisavam ser exortados, precisavam ser orientados e ensinados. Então, na verdade, a profecia bíblica, o profeta bíblico, ele tem evidência, ele tem
aspectos de coisas futuras que estão sendo ditas, que acontecerão, mas o maior foco do profeta, da profecia, é a revelação da vontade de Deus para o seu povo. Essa é a grande questão do que é um profeta da Bíblia ou da profecia na palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, rapidamente, isso aqui a gente não vai ler agora, mas eu quero aqui distribuir com vocês, né? Para distribuir, não pega um, passa para o outro, né? Pega um, passa para o outro, e vai sobrar, tem bastante. Essa relação aí, que eu dou para vocês, é um pequeno quadro. Não ler aqui agora, não. Isso é só para você ter. E para você se valer de um resumo de um quadro da vida e do ministério dos profetas. Apenas dando um vislumbre aí, nesse texto que você tem em mãos aí, nesse quadro, você vê aí, ó, de Isaías, todos já receberam? De autor? Tem aqui. Por favor. Então levanta a mão aí, vai mais assim. E está bem. Ok. Então, olhando aí para esse quadro, né? É um quadro da vida e do ministério dos profetas. Você tem o nome do profeta, o período aproximado da datação que ele fez o seu trabalho, o seu ministério profético. Você tem na terceira coluna o reino ou o local da sua atuação. E você tem na última coluna, que é lá da direita, um pequenino resumo da sua principal mensagem reveladora de Deus para aquele reino, para aquele povo a quem estava sendo dada a profecia. Então, isso aí é para você ter. Isso aí te ajudará a compreender um pouco dessa palavra ou desse estudo sobre os profetas do Velho Testamento. Agora vamos lá, alguns destaques aqui importantes. De Isaías até Malaquias são 16 profetas. Tá certo? Você contar rapidinho, você vai ver que são 16 profetas. Sendo que livros escritos são quantos? 27? Não, profetas. 27 são a quantidade de livros do Novo Testamento. No Velho Testamento são 39 em total. Profetas são 17 livros. Não são 16, porque o Jeremias escreve também as suas lamentações. Ok? Então são 17 livros dos profetas, 16 profetas. Desses livros, se você quiser fazer marcação na folhinha, à vontade. De Isaías até Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, você tem uma categoria de profetas. De Oséias até Malaquias, você tem uma outra classificação. Na verdade, uma classificação. Duas classificações para o estudo sobre os profetas. Os 4 primeiros, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, são chamados de profetas maiores. Você pode fazer essa marcação aí na sua folhinha se quiser, caso deseje. Isaías é profeta maior, Jeremias também é, Ezequiel é profeta maior e Daniel é profeta maior. De Oséias até Malaquias, então são 12, você tem os profetas menores, que são chamados assim, classificados na literatura profética, no seu ministério, pelos estudiosos, então, como profetas menores. Alguém de vocês sabe dizer o porquê dessa classificação? Profetas maiores, profetas menores? Vamos aqui ouvir a resposta do irmão. Pode ouvir? Não é bem isso, não. Não. Opa, entrou na estrada agora da resposta. Um tempo maior de ministério, um texto maior, profeta maior. Um tempo menor de ministério, um texto menor, profeta menor.
exatamente isso que Adão acabou de nos indicar. Então não é questão da cronologia, viu, Danilo? Primeiros ou por últimos. Porque se fosse assim, então você teria uma outra classificação de quantidade aqui outra quantidade nessa classificação. É tempo de ministério, é período. Você vai perceber aí, por exemplo, olhando o profeta Isaías, fazendo a conta, a data 740 a 681 antes de Cristo. Fazendo a continha aí, dá quantos anos isso? Quase 60 anos de ministério. Olha aí, tempo enorme, né? Olha quanto tempo Isaías trabalhou profetizando junto ao seu povo, aos reis. No caso do profeta como Isaías, não foi um rei apenas, foram vários reis que passaram ali por ele, ou ele passou por eles no seu ministério. Jeremias também, olha. Faz a conta de Jeremias, que é o segundo aí na lista do profeta maior. Quantos anos? 40 anos de ministério, Jeremias. Aí você vai, por exemplo, lá no Ageu, 520, é um ano apenas ali. São períodos menores, então são chamados profetas menores por causa do tempo curto e da mensagem pequena. E quando fala mensagem pequena, é importante entender que não é mensagem com importância menor. Todas as... Aqui, gente, senão a gente não consegue. Todas as mensagens foram importantes. Tempos maiores, tempos menores. Todas. Mas algumas foram maiores, outras foram menores. Mas a importância é igual. Então, o profeta maior não é porque esse é mais importante. O profeta menor, ele é menos importante. Todos foram usados por Deus. Obviamente que um profeta como Isaías, que tem 60 anos de ministério quase, ele acaba tendo uma relevância maior, é natural, né? Tendo uma influência maior na vivência do seu povo, na literatura do seu povo, nos ensinos que vai ser dado e que chegam até nós hoje como Bíblia, a palavra de Deus. Tudo bem aí? Pegaram? Aprenderam, hein? Não esqueçam mais, hein? Não esqueçam mais. Eu gosto de falar bem. Então é isso aí, esses destaques aí. O restante eu não vou entrar em detalhes, as mensagens de cada um, nós vamos ver quando estudarmos cada um. Semana que vem, por exemplo, a gente já cai dentro de Isaías, né? Claro que você não tem como estudar 66 capítulos com profundidade em uma aula de 50 minutos, no máximo 1 hora, né? A gente faz um panorama para você ter uma ideia do que o Isaías quis quando ele escreveu, o que Deus estava fazendo através desse profeta quando ele escreveu, e assim por diante. Tá? Bom? Alguma pergunta, algum detalhe, alguma observação, alguma dúvida sobre esse primeiro momento aqui? Pode fazer, sem problema, se houver. Ele tem essa característica, quando a gente chegar nele semana que vem, que é o primeiro, ele é o profeta que mais profecias sobre o Messias ele tem no Velho Testamento. Mas a gente pode aprofundar mais em casa, né, pastor? Estudando em casa, né? Qual é o erro da frase da Maria, da Zezé? A gente pode aprofundar em casa. Onde que ela é? A gente deve estudar. No verbo poder, né? Eu entender, irmão. A gente pode e deve. A nota certa, deve, fiquem à vontade. Aliás, para nós que estudamos, preparamos as aulas e compartilhamos aqui com vocês, a gente aprende muito. Não pensa nunca que o professor não aprende, o professor só ensina, o professor aprende muito. A gente fica no céu, né? A gente se alegra muito quando vocês se aprofundam e vocês vão descobrindo as verdades a partir daqui. Isso aqui é como se fosse uma faísca para incendiar você, para você estudar mais a Bíblia, para você aprender e isso te levar a crescimento, a conhecimento e crescimento.
conhecimento é bom, mas só ele não é suficiente. O conhecimento é metade do caminho. A outra parte, é uma didática dessa frase, a outra metade é crescimento, aplicação, prática, fortalecimento e crescimento da nossa fé. Então, vão para o conhecimento bíblico e vão para o crescimento, porque é uma maravilha a gente estudar e crescer na palavra de Deus. Mais alguma questão? Ok, então fechamos aqui essa parte. Lembrando a vocês também que tanto eu quanto o Edson pegamos todos esses conteúdos. Eu, por exemplo, tenho slides aqui para isso, que eu não vou nem usar agora, porque eu vou dar os textos para a gente fazer uma palavra mais dinâmica com os textos bíblicos, e daqui a pouco eu vou espalhar com vocês. Mas a gente pega esses slides, o Edson passou todos os belos slides dele, e eu tenho os meus ali que são simplinhos, né? Eu sou bem basiquinho nessas questões aí de informática, né? E a gente vai colocar sempre lá no grupo, porque você vai ter acesso às informações lá, também escritas. Esse quadro, por exemplo, que está em um papel para você, vai estar lá para o slide também no grupo, porque é uma forma de você fazer seus arquivos digitais também. Mesmo que você seja, caso você seja básico, como eu, na internet, né? Essas questões, mas esse básico já é suficiente para nos ajudar. E aí a gente vai então verificar, e essa parte agora da aula, aqui para o final, e eu separei aqui alguns textos bíblicos, a gente vai ver que na história bíblica, a profecia, ou os profetas, eles têm uma importância e uma designação muito grande e bem fundamental no papel de compartilhar essa mensagem de Deus para as pessoas. E percebendo que é uma mensagem de Deus. Então já fica o alerta, claro, na própria palavra do Novo Testamento que o Edson nos introduziu hoje, a gente vai verificar, ele já nos alertou sobre heresias. O que eram as heresias nas igrejas que iniciaram? E tem heresias hoje também, hoje em dia. Ensinos falsos. Se tem ensino falso, significa que também tem? Não. Pega a minha ideia. Ensinos falsos significa que tem profeta, professor falso. Você tem um ensino falso, alguém está ensinando falsamente. Tinha isso no início da igreja, muito, tem hoje em dia. E no Velho Testamento também tinha profeta falso. Por exemplo, esse que eu cito não está nem aí, mas Jeremias. Aliás, é uma das histórias mais contundentes sobre isso. Porque o povo de Deus foi para o cativeiro. Então Jeremias foi aquele profeta que viu o povo, anunciou o perigo iminente do cativeiro babilônico. A Babilônia vem para nos derrotar, o Senhor a enviará. Arrependam-se, porque vocês estão na iminência de serem destruídos. Ninguém ouviu, ninguém deu crédito para Jeremias. E aconteceu, a Babilônia invadiu Judá, invadiu Jerusalém, destruiu, matou, levou cativeiros, e centenas de milhares foram para a Babilônia. E lá na Babilônia, então, havia os falsos profetas que diziam: olha, em 2 anos a gente volta. Em 2 anos a gente retorna para a nossa terra. E aí Jeremias veio com a mensagem dizendo que o Senhor falou para ele: fale para o povo que esses falsos profetas estão enganando eles. Não vai ser assim, serão 70 anos do cativeiro. E aí, em cima disso, o Senhor fala para Jeremias falar para o povo: construam casas, vivam a vida, trabalhem, seus filhos se casem, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz e não de mal, de dar vida e não de morte. Aí é um texto que a gente até, um daqueles
aqueles textos que a gente grava, que são bem emblemáticos. Então, o profeta, ou profetas falsos estavam dizendo falsos ensinos. O profeta verdadeiro, aquele que fala em nome do Senhor a verdade, da palavra de Deus, falou a verdade, mesmo esse. Então, tem os falsos profetas. Então, na composição disso tudo na Bíblia, a gente vai verificar que, inclusive, a gente tem não apenas os profetas, nesse quadro aí, os 16 escritores, tem muito mais profetas. Nos slides que vocês vão receber depois, eu tenho um parágrafo que diz, mais de 133 profetas são mencionados na Bíblia, inclusive 16 mulheres. Então, aqui, Isaías, Jeremias, Jonas, Abacuque, esses aí são os escritores, profetas e escritores. Mas cite rapidamente 1, 2 ou 3 no máximo profetas bíblicos que não escreveram livros. Tem uns famosos e tem os menos famosos. Vocês já não estão sendo rápidos. Espera aí, agora não entendi nada, fala. Elias, um dos mais famosos. Valente Elias. Eliseu, que substituiu Elias. Mais um. Débora, quem falou? Foi. Débora. Profetisa, juíza. Então, há uma gama de profetas na Bíblia. Inclusive, profetas falsos são mencionados também, Velho e Novo Testamento. Então, toda essa caracterização da profecia, vocês vão verificar que, na verdade, até algumas pessoas que não são profetas propriamente dito, de carreira, a gente fala profeta de carreira, é uma expressão que eu uso apenas para designar um Isaías, que é um profeta do início da juventude dele até o fim da Bíblia, Jeremias, Daniel. Mas você tem Elias, como foi citado, que ele escreveu, mas você tem outros como Moisés, que não é um profeta na sua carreira ministerial, vamos assim dizer, mas o Moisés também é chamado de profeta. Não, Enoque não tem essa designação. A Enoque, a Bíblia fala apenas que ele andou com Deus. Né? É um homem que amava Deus. Davi é chamado de profeta do seu povo. Davi tem essa caracterização parecida com a de Moisés. O que eu quero dizer com isso, na verdade, é que então, em toda a Bíblia, a função profética, a profecia em si, os profetas têm uma importância muito grande. E é claro, muitas pessoas acabam ficando com aquela ideia meio do mito, né? O profeta, aquele cara com barba grande, com um cajado na mão, uma roupa esquisita. Ainda que alguns até tiveram essa caracterização de indumentária, né? O João Batista. Mas na verdade o profeta ele não é mais do que essa figura, como vai dizer o pastor Exaustino Gomes, já falecido, mas o mestre, ele vai dizer assim, essa figura caricata, uma caricatura, né? Ainda que alguns se vestiram, se caracterizaram assim, mas o profeta, a profecia, a mensagem profética, ela está muito acima disso, tem uma importância muito grande. Tal qual, ou tão importante, que você vai verificar no Novo Testamento que profecia também é chamado de dom. O dom de profecia. Que a gente vai perceber então que ali, dado a crentes ou à igreja, a profecia era também uma forma de, como vocês definiram agora há pouco, revelar a mensagem de Deus, nesse caso, para a sua igreja. Para a sua igreja. A gente lembra do texto de Atos, ou melhor, perdão, do texto de Efésios, o famoso e clássico texto de Efésios, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo
ele fala sobre os dons de liderança da igreja. Ele deu uns como apóstolos, mestres, lembra de mais um? Sem ser profeta? Apóstolos, mestres, evangelistas, pastores, profetas. Então, essa caracterização também está na igreja. A gente vai acabar chegando num ponto, e aí eu fecho esse comentário com vocês para a gente ir logo nos textos, a gente vai ler e vai confirmar tudo isso que a gente está falando aqui, de que então hoje em dia, agora chegamos nesse ponto, hoje em dia, agora, exatamente agora, a igreja de Cristo na face da terra, nesse tempo de hoje, uma igreja como essa. E pensa bem na resposta, tá? Não responde sem pensar não. À luz do que estamos falando, os textos vão nos ajudar, mas antes do texto, eu faço essa pergunta. Eu ia deixar no final, mas eu estou antecipando. Temos profetas? Temos profecia? Temos, então. Alguém acha que não? Temos ou não temos? Sim ou não? Sim. Amém. Temos profecia, temos profeta, porque temos mensagem de Deus. Quem revela ao profeta a mensagem é Deus. E ele revela dizendo: eis que te digo, meu varão, vai e fale. É assim? Não, ele nos revela através da sua palavra. Então, aqui está o conteúdo da profecia. Então, quando a mensagem é ensinada, a palavra é pregada, a palavra é ministrada, ensinada a pessoas, você tem profeta, você tem profecia. Concordam? Concordamos? Sim, temos. Isso me leva a uma segunda pergunta. E quem são os profetas hoje em dia? Também pensa antes de responder o estado. Vamos chutar lá com o bolão. Vê se o goleiro está numa posição boa para mandar a bola lá na rede. Quem são os profetas hoje? Ela falou pastores. Você falou? Eu gosto dessas dubiedades, né? Porque aí a discussão vai ficar boa. São os pastores ou são todos nós? Não, mas ela falou que são os pastores, agora. É isso? Não, mas acho que ela não está pensando assim, não. Ela está pensando, e a gente está aqui para aprender junto, de que então pastores hoje assumiram a posição dos profetas. Pode falar, irmã, pode falar. Os pastores estão em evidência, né? Nós aprendemos que os pastores estão em evidência, né? Pastores são líderes, né? Evidência é isso, os pastores são líderes. São líderes. Mas veja só, quando você vai falar de Jesus para uma pessoa, quando você então discipula uma pessoa, você ensina a palavra verdadeira de Deus para uma pessoa, você é profeta ou não é? Somos profetas. E isso então chega com um ponto culminante para nós nessa questão dos profetas e da profecia hoje. Então, no tempo hoje, o profeta é a... Quem completa? Vai essa escolinha daquele professor. É isso, é a igreja. A igreja é profética. E aí também, vale aqui uma observação. Não fica preocupado com aquelas igrejas que ficam só tentando evidenciar essas ideias. Tem uma palavra profética, né? Tem o pessoal que fica, né? Uma situação profética. Esquece a questão dos jargões, esquece a ideia do... A
aquelas esquisitices que existem por aí. Que a gente sabe que tem. Esquece as propagandas. Pensa na essência. Mas agora pensemos na essência. A igreja hoje, ela é profeta no mundo, gente. Isso é uma maravilha, a gente já concluiu isso na nossa aula sobre profetas. Porque à medida que agora a gente vai estudar a partir de semana que vem, de Isaías até Malaquias, a gente vai ver que tudo aquilo que aconteceu no passado, Deus revelando sua vontade com o povo, no presente e apontando para um futuro glorioso, tem a ver com a gente hoje, a igreja vivendo um presente onde Deus quer revelar sua vontade a nós, e essa mensagem precisa ser compartilhada, porque tem um futuro glorioso também nos esperando. Então a gente já está avançando aqui na nossa caminhada sobre os profetas, dizendo isso, concluindo juntos isso. A igreja é profética. A igreja tem uma mensagem profética. Ela é o profeta de hoje em dia. Quando prega o Evangelho de Jesus, quando testemunha do Evangelho de Jesus, quando vive conforme a vontade de Jesus, e isso aí é ética. Ética é uma palavra que a gente precisa botar em alta hoje em dia demais, porque a ética cristã significa o comportamento da gente. A ética que tem a ver com o comportamento da gente nesse mundo em trevas, esse mundo estranho de valores em várias situações. Os profetas tinham ética. A mensagem que eles pregavam primeiro mexia com eles. A mensagem que a gente prega tem que mexer primeiro com a gente. Porque o mundo que ouve o profeta, as pessoas que ouvem o profeta, o mundo que ouve o profeta da igreja hoje, a igreja do profeta, eles também olham para a gente e vê se a mensagem bate com a ética da gente, a nossa tipo de vida. E aí a gente tem um monte de problema ali a suplantar hoje em dia e desafios a serem superados para a gente viver isso verdadeiramente. Então, concluímos já isso. Hoje, o pastor o profeta, sim, ele tem uma posição de liderança, ele prega a palavra constantemente, ele capacita pessoas, mas você também tem. No seu compartilhamento do Evangelho, no seu testemunho, no seu comportamento de vida cristã, você é um profeta de Deus onde você está. E nesse caso a gente não está preocupado com estranhezas, desafios, não, a gente está preocupado com a essência daquilo que a Bíblia chama de um profeta, ou a mensagem profética de Deus. Amém? Amém. Já podia terminar aqui, já ficava bom. Mas vamos ver esses textos aqui. Vamos lá, a gente tem 3, 6, 9, 12, 13 textos. 14 com esse aqui que vai caminhar aqui. Temos quantos alunos? 2, 3, 6, 9, 12. 12. Comigo conhece o 14, já também está com a gente participando aqui. Temos 15. Vamos lá. Então, quem é que pode abrir Isaías capítulo 1, 4? Levanta a mão. Então, é seu esse texto. É da Isabel. Quem é que pode ler Isaías 25, 8? Adeus. Cadê? Então, é seu, Isaías 25, 8. E aqui já falou também. Isaías 25, 8, então, é do Adilson. Aqui é da Isabel, aqui é do Adilson. Efésios 2, 20. Vilmar. E Gênesis 27. Quem é Efésios 7? Ana Bruno. E quem o outro falou aí? Eu. Então, a senhora Graça fica com Deuteronômio 34, 10. 1 João 4, 1 é da
vindo para cá. Quem lê Mateus 3:1? Eu. Quem é o eu aí? Nora. Atos 9. É o maior, viu? De 10 a 18. Você prepara aí. Tadeu. E Atos 21:9. Giovânia. Isaías 39:10. Quem falta? Andrelina. Então voluntário vai ser. Ninguém escapa. Andrelina. Lucas 13:34. Lili. Não passa. Você está absorvido. Pode colocar. Edson. 2 Crônica 18, 4 a 7. Quem falta? Dá uma. Você não fala eu. Dá uma. E aí, deixa esse aqui, ó. Não. Deixa esse aqui também marcado aí, você vai ler também. E por último, eu leio 2 Crônica 18, 13. É um bate-pronto, viu, gente? A gente vai fazer aqui ler o texto e a gente vai dar aquela aplicação assim, ó, tá vendo? Aqui, ó, olha a situação profética aqui. Com isso, eu creio que com essa palavra eu não recordei os profetas, a importância, a mensagem, o que é. E hoje em dia, quem é profeta? A igreja, eu, você. Esses textos eles nos embasam, nos dão base para tudo isso, ok? Então vamos começar as leituras, mas eu preciso que todo mundo já tenha achado o seu texto e agora preste atenção até chegar a sua vez. Amém? Amém. Maravilha. Então, por favor, Isabel, leia Isaías 1, verso 4. Prestem atenção, tá, gente? Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Muito bem. Isaías, o profeta, está ensinando, revelando a mensagem de Deus e exortando quem? O povo. Estão vendo? É uma mensagem de Deus para o povo se voltar para Deus, eles se abandonaram. Então é a profecia naquele tempo sendo usada para mostrar que o povo estava afastado de Deus e precisava regressar. Muito bem. Agora Isaías 25:8, Adilson, por favor. Ele tragará a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará a lágrima de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor que disse. Ele continua profetizando Isaías, só que agora no capítulo 25, e tem uma característica diferente um pouquinho da profecia de Isaías 1:4. Quem é que percebeu? Ali em 1:4 ele fala para o povo naquele momento. Em Isaías 25:8 ele fala para o povo para algo que vai acontecer. Os verbos estão no futuro. Deus fará isso. Deus agirá assim. Ou seja, o profeta, ele fala do momento e ele fala do que vem pela frente. Vai depender de como você recebe a mensagem de Deus, de como você se posiciona. Porque essa palavra, por exemplo, é uma palavra de algo bom que Deus quer fazer com esse povo, mas esse povo precisa primeiro se consertar. Muito bem. E Efésios 2:20, agora a gente dá uma avaliada, vocês estão avaliando. É a Velmar que lê. Efésios 2:20, pode ler bem alto. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Palavra de Paulo à igreja, no caso Éfeso, e ele está dizendo que essa igreja ela é edificada em qual fundamento? Qual o fundamento? Lê de novo. A igreja foi edificada, a metáfora, a figura de uma construção, e qual é a pedra de fundamentação da igreja? Não. Lê o texto lá no início. Edificados sobre o fundamento dos Apóstolos e dos profetas. Essa é a resposta. O
O que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? É a palavra de Deus que foi ensinada tanto por um quanto por outro. Então essa igreja, assim como todas as demais igrejas de Jesus, essa aqui, por exemplo, que é a nossa, a gente é essa igreja aqui, ela não é aleatória. Ah, deu vontade de abrir uma igreja, vou fazer uma igreja. Você faz igreja porque não, o que a gente vai fazer? Não. Tem o ensino, tem o evangelho, tem o Senhor Jesus, tem sua palavra, tem o Espírito dele, tem a vontade de Deus Pai, temos uma mensagem a compartilhar. A gente precisa de tudo isso. É do ensino, da palavra de Deus. Apóstolos que ensinaram naquele momento, profetas que construíram a base no ano passado, e aí os profetas que ensinaram a palavra de Deus naquele momento. Então, há uma edificação a partir disso. E aí ele complementa dizendo que Jesus Cristo ele é a pedra angular, ou seja, é quem dá norte a tudo isso, é quem dá direção a tudo isso. Então, vê a importância da mensagem profética ou dos profetas? Gênesis 20, verso 7, a Ana vai ler. E partiu Abraão também para o terra do sul e entrou entre Carnes e sul, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão de irmã, Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou a Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, enviou a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: eis que o morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela estava casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse o Senhor: matarás também uma nação justa. Matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo que é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão? Insinceridade do coração e empresa nas minhas mãos tenho feito isso. E disse-me Deus, em sonho: nem sei que eu, que na sua sinceridade do teu coração, fizeste isso. Também eu tenho um impedimento de pecar contra mim. Por isso, este não permiti tocá-la. Agora, pois, existiu a mulher de seu marido. Peraí, gente, peraí. Não, você está lendo 7? Gênesis 3, 27. 20, verso 27. Ela está lendo certo, gente. Peraí. Só que você está lendo do 1 ao 7. É isso? É o verso 7 agora. Ela está no texto certo, só que ela leu no outro contexto, é isso? Só o verso 7. Só o 7. Atenção, peraí, só um instantinho. Atenção, pode ler. Porém, pois, existiu a mulher ao seu marido, porque profeta é, e vigorar por ti para que vivas, porém, se não ir lá constituídos, sabes que certamente morrerás. Tá bom, só tem. Que é teu. Aqui, o contexto é o Abraão que a esposa dele foi dita por ele que era irmã, e o Abimeleque ia tomá-la como esposa, e aí se ia dar uma encrenca, o Abimeleque ia cometer pecado, ia ser punido, e aí Deus falou assim: Abraão é profeta, ele é profeta, e ele vai orar em seu favor. Então esse texto aqui é um daqueles que mostram para a gente na Bíblia que até pessoas que não foram consideradas profetas propriamente de carreira, mas suas vidas e suas lideranças espirituais, porque ensinavam essa revelação de Deus com sua conduta, posição e palavra, Deus os considerava profeta. É a mesma coisa aqui com Moisés, Deuteronômio 34, 10. E quem é que ficou aqui? Eu. Graça. Nem eu estou entendendo a minha vida. Deuteronômio 34, 10. Pode ler, vamos ouvir. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum, como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Mesma coisa, viu? Moisés
considerado como profeta. Aliás, dizendo aí que não se levantou outro contra ele naquele tempo. Muito bem. Agora olha só o que diz 1 João 4, verso 1. Que palavra interessante que o apóstolo vai dar à igreja. E isso é muito atual para nós, hein? 1 João 4, 1, pode ler, César. Amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Existem falsos profetas e a maneira da gente não ser enganado por falsos ensinos de falsos profetas, qual é a maneira? Conhecendo a palavra, examinando os espíritos. Examinando os espíritos. O que é examinar o espírito? Como diz o texto aí. É o que muita gente não faz. A pessoa, o camarada lá começa a ensinar uns negócios estranhos, seja de uma igreja, seja numa rádio, seja num programa de televisão, seja num palco, seja onde for. Eu não estou dando nome a ninguém, mas a gente sabe que rola isso. E aí a pessoa fala um negócio que agrada, então é isso aí, tal. Não é assim, a gente examina. Peraí, isso tem a ver com a palavra? E é por isso que a resposta acrescentada da Dalma tem efeito aqui. Que ela falou, tem que conhecer a palavra. A gente não consegue examinar espíritos de nada se a gente não conhece a palavra. Porque se a gente não conhece a palavra, então a gente acha que tudo que reluz é ouro. E como diz o ditado, não é Bíblia, é ditado, nem tudo que reluz é ouro. Então você tem que conhecer o ouro, né? Você tem que conhecer a palavra. Para não sermos enganados. E como tem gente enganada, né? Seguindo, agora vamos a Mateus capítulo 3, verso 1. Nora, por favor. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. João Batista foi considerado profeta, que preparou o caminho do Messias. Então, ele pregou o quê? A mensagem de Deus, dizendo: o reino de Deus chegou, prepare o caminho, porque o Messias virá. Isso é a tarefa de um profeta, apresentar Jesus. Atos 9, agora é um texto longo, e o Tadeu vai ler, e a gente vai ouvir. Vamos prestar atenção. Atos 9, de 10 a 18. Por favor, pode ler. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse ao Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punhava sobre ele a mão para que tornasse cabeça. E respondeu Ananias: Senhor, muitos ouvi acerca deste homem, quanto mais ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. E aqui tem poder de principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou a casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde vinhas, e me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Muito bem. Ananias, aqui no versículo 10, é chamado de quê? Em Damasco havia um? Não, gente. Olha o verso 10 aí. Lê de novo, o verso 10. E havia em Damasco um certo discípulo. Ele é discípulo.
Ele não é chamado de profeta. Mas aí vem a questão: a sua tarefa é profética? Percebe então, conforme o texto mostra, que não é, nem todos têm uma carreira profética como do Velho Testamento, mas são discípulos, são servos, são pessoas que, como seguidores de Jesus, cheios da presença de Deus e do Espírito, eles agem profeticamente. E não tem aberração, não tem esquisitice, não tem nada. Tem simplesmente obedecer e fazer a vontade de Deus. E no caso dele, era um negócio difícil, porque o Saulo era temido. Tanto é que o Ananias, em um momento, fala: Senhor, ele é temível, ele mata os cristãos. E Deus fala: vai, porque agora ele é meu servo. Me faz lembrar do profeta Natan, que no Velho Testamento é um desses profetas que não são escritores, mas ali ele exerce uma tarefa profética, e ele é profeta na época do rei Davi. O Davi cometeu um pecado, ele era rei, e Deus mandou o Natan lá, cerca de um ano depois, confrontar o rei. Confrontar o rei não é uma tarefa fácil. O Natan podia perder a vida se o rei ali se rebelasse. Mas o rei se submeteu à vontade de Deus e Davi foi confrontado. Você lembra dessa história? O pecado de Batseba, de Davi cometendo adultério com Batseba. Muito bem, muito bem. E Atos 21, 9, só um versículo. A Giovânia lê. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. É o Filipe. Eu até citei na mensagem de domingo à noite. O Filipe era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tinha 4 filhas, e as quatro eram profetisas. Elas profetizavam. Elas eram também moças cheias do Espírito de Deus. É o dom, é a tarefa que não é só de pastores, não é só de homens, não é só de uma classe ou outra, é de todas as pessoas que, crendo, servem a Cristo de uma maneira digna. Isaías 39 e 10 tem uma palavra muito profunda. E quem vai ler é a Andrelina. Por que povo rebelde é este? Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Que coisa, né? Prestaram atenção? Esse é um texto que vale a pena ser relido, né? Depois. O profeta está pregando, chamando o povo ao arrependimento, e o povo fala: não nos traga essas mensagens. Não queremos ouvir. Fale coisas que nos agradem, fale coisas aprazíveis do nosso Deus. Aí a questão é: a mensagem profética é para agradar ouvidos? A mensagem profética é para nos confrontar e nos levar para Deus, para a gente estar dentro da vontade de Deus. Hoje em dia, temos o perigo da mensagem bíblica estilo coach. E se você não ouviu, o coach é um jeito de se treinar pessoas, né? A teoria coach, o treinamento coach. Coach, a palavra coach é uma palavra inglesa que significa técnico, né? Treinador. E isso tem efeitos no mercado de trabalho. Né? Pessoas trabalhando ali nos grandes mercados de trabalho são treinados por coaches. Mas isso também entrou na igreja. A mensagem coach, a teologia coach. Você pode. Você é a alegria de Deus. Você é o prazer de Deus. E assim as pessoas vão pregando e nessa teoria coach, e não fala de arrependimento, não fala de acerto, não fala de confrontação de pecado. Então, a mensagem profética não é uma mensagem coach. Ela é uma mensagem com o objetivo de apresentar Deus às pessoas e levar as pessoas a ter uma vida verdadeira.
Esse texto é muito rico para falar sobre isso. Nós estamos terminando, Lucas 13:34, quem lê? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Quem falou essas palavras? Jesus, né? Jerusalém que mata os profetas. Os profetas não são muito bem-vindos, né? A mensagem hoje é mais legal, né? O profeta do Antigo Testamento, ele não ficava frequentando festa de rei, não. Profetas como Elias ia na presença do rei e falava o seguinte: o Senhor tem uma mensagem para você, tão certo como vive o Senhor. Aí falava. E o rei ficava lá com a mensagem. Tratava-se agora de consertar as coisas. E o profeta, então, ele não fazia. O profeta não fazia politicagem. O profeta não faz politicagem. O profeta apresenta a mensagem de Deus. 2 Crônicas 18, 4-7, a Dalma vai ler com o acréscimo desse texto de 2 Timóteo 4:3, porque faz uma boa reflexão sobre isso aqui. Primeiro, o Velho Testamento, Crônicas. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Iná, que disse Josafá: não fale o rei assim. O rei de Israel detestava o profeta Micaías, porque Micaías falava a palavra de Deus. A palavra de Deus ia contra o rei de Israel, porque o rei de Israel, Acabe, ele era um ímpio, ele só fazia bobagem. É o tipo de pessoa que não quer consertar, mas quer ser agradável. Aí olha o que Timóteo vai falar, o Paulo vai falar de Timóteo em 2 carta, capítulo 4:3. Está na ponta da agulha? Porque virá tempo em que não sofrerão ação doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Paulo dizendo que é o tempo que já tinha chegado, e esse tempo ainda está perdurando até hoje, onde pessoas querem ouvir aquilo que lhe agrada. É o rei de Israel. E é tanta gente hoje em dia. Mas, como a gente vai ler agora para terminar, o capítulo 18, ainda o capítulo 18, que foi o que a Dalma leu, só que agora o versículo 13, e aí o Micaías ele vai falar o seguinte: Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, que direi o que o meu Deus mandar. Amém? Essa é a função do profeta. Essa é a função da igreja. A gente compartilhar o que Deus mandou. E o que Deus mandou está na sua palavra. Pode falar, Dalma. Dedé conhece esse testemunho. Tinha muitos anos atrás um vizinho que era pai de santo na nossa rua. E eu tive, antes de ser pai de santo, eu ia na igreja lá no 1º de Lembrando, do Lembrando. Aí depois ele foi ser pai de santo, o irmão dele também, e ele passou com um privativo, vai lá na esquina para voltar. Aí eu esperei ele voltar. E falei com ele. Falei com ele assim: Jair, você conheceu a palavra, agora está fazendo isso aí, Jair. Deixa isso aí vai te levar a perdição. Aí fiquei muito tempo de conversão com o Jair, né? Ele agora é um servo do Senhor. Amém. Né?
porque a irmã dele, que era uma missão, do nada ela teve uma doença, morreu, e o Jairo não. O Jairo agora, ele já fez a igreja batista segunda da Pavuna, agora está na Assembleia de Deus. Bom, exatamente. A mensagem do Evangelho. Essa é a profecia que a gente tem hoje para compartilhar. Que Deus nos abençoe e que ao estudarmos de Isaías a Malaquias, a gente não só aprenda, mas leve isso para a nossa vida e nosso ministério como igreja em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Olha, vocês estão sendo fotografados. Fotografia profética. Bom, tudo vai ser colocado no YouTube. Jorginho, obrigado aí pela ajuda. Viu, gente? Ó, o Jorginho nos ajudando aí. A gente tentar dar essa